Ai, espirrar na hora que eu ia falar. Então, a nossa comunidade fica no bairro de Nova Parnamirim, a casa número 100, tem uma imagem enorme de Nossa Senhora com Jesus. E aí os grupos são nos sábados às 4h30 da tarde para as crianças a partir dos 3 anos. E à noite a gente tem a missa de 6h30 e depois temos o grupo de oração. E aí, pessoal, como anda a vida? Jesus está aqui, pense bem, analise bem, antes de falar qualquer besteira, meu bem. Vamos lá. Então, gente, faz tempo que eu não apareço por aqui, mas assim, eu venho aqui gravar para vocês. Porque o vídeo que saiu sexta, sábado, foi um vídeo que eu já tinha gravado antes de viajar no meio do ano, em julho. Então faz muito tempo que eu não gravo o vídeo, tá até estranho, né? Mas tudo bem, sabe? Toda segunda e sexta nós temos vídeo aqui no canal às 6 horas da noite, pelo menos na teoria às 6 da noite, né? Mas sai perto, assim, ó, com a margem de erro de 10%, calculado milimetricamente. Nós vamos falar sobre a pecadora caída. Relembrando lá a cena, as pessoas estão lá julgando ela, né? E querendo apedrejá-la, né? E aí Jesus chega e tá todo mundo aqui, ó, na posição já, entendeu? De jogar as pedras. Apedrejar as mulheres que cometiam adultério era lei. Então, naquele momento que eles estavam lá com as pedras nas mãos, eles não estavam meio culpados ou meio indecisos se eles iam fazer aquilo. Não, pelo contrário, eles estavam orgulhosos de fazer aquilo, porque eles achavam que, como estava na lei, então eles achavam que aquilo agradaria o coração de Deus de alguma forma. Nós, seres humanos, nós somos muito frouxo. Essa palavra, mas a gente é muito frouxo. A pessoa diz um negócio pra gente assim, ó, a gente dá uma trava, a gente reúne tudo assim, e pá, e cria uma defesa. Quando alguém diz uma coisa na lata, assim, a gente quer logo se defender, a gente entra logo na... Então a gente não acolhe, a gente não analisa, a gente não escuta com humildade, a gente não escuta com humildade aquilo que as pessoas têm pra nos dizer, quando as pessoas são muito retas, muito diretas, porque a gente não aguenta. Então Jesus, ele nos conhecendo, sabendo da nossa frouxidão, ele não chegava e pá, olha. Não, então ele dava uma rodeia assim que a pessoa entendia, tinha tempo de analisar sem ficar com aquela defesa toda e tá. Então Jesus, ele tinha o dom de nos fazer escutar com humildade. Porque quando as pessoas dizem na lata e a gente processa rápido demais, a gente é impulsivo. Então, quando Jesus falava de um jeito mais assim, a gente tinha que parar para entender primeiro o que ele tinha dito, para depois que entender a gente poder falar. Só que quando a gente parava para entender, a gente já analisava e a gente já acolhia. Então, a gente já tinha uma reação diferente naquele mesmo momento. Quem é para tirar a pedra, quem não é para tirar a pedra. Quem não tem pecado? Eu tenho pecado. Mas se eu disser, ó, até mesmo se a pessoa pensasse que não tinha pecado, ia dizer, mas se eu disser que eu não tenho pecado, talvez me olhem feio, talvez ele rebata, talvez... Então as pessoas podiam pensar várias coisas. Então eles, orgulhosos do jeito que estavam, disseram, não vou jogar também, porque se eu disser que eu não tenho pecado, vai ser uma blasfêmia também e tudo mais. E o que ele disse pra ela? Vá e não tornes a pecar. Então, em nenhum momento, Jesus disse assim, ó, tudo bem você cometer adultério, ó, pode continuar aí, tá tranquilo, tá tudo certo, ó. Então, ele disse que o adultério dela era um pecado. Só que ele não jogou as pedras nela, porque quando a gente joga pedra, a pessoa não tem como mudar. Se ele falasse de forma grosseira ou se ele repreendesse de forma dura, logo de frente, assim, com as palavras retas, aqueles homens não iam acolher o que ele falava e dificilmente iam mudar. Eu acho lindo isso, né? Que a Bíblia, toda a palavra da Bíblia, ela é atualizada e toda vez que a gente lê uma passagem, a gente aprende coisas novas. E essa passagem eu nunca tinha lido com esse olhar, de pensar isso, ter o jeito de falar, como Jesus tinha. Então a gente tem que aprender a ter o jeitinho de falar. Na mesma frase, ele mostrou que ele não concordava com o pecado dela, mas que ela estava livre, apesar daquele pecado. Que o pecado não dizia quem ela era. Então nós temos que aprender a olhar para os nossos irmãos, lembrando que o pecado não diz quem eles são. Assim como o nosso pecado não diz quem nós somos. E a gente tem que ter o jeitinho de falar. Jeitinho de falar, gente. A gente tem que ter um jeitinho de falar. Porque o jeito, ele é o que faz as pessoas abrirem o coração. Você nunca vai conseguir tocar o coração de alguém, conseguir fazer com que aquela pessoa receba Jesus através de você, se você não tem um jeitinho de falar. Quem te dá um jeitinho de falar é o Espírito Santo. Tô dizendo no vídeo, bicho fulaninho, bicho cicraninho. Então fale com jeitinho, querido. Você também não pode chegar,
olha, fulano, porque você também não pode falar assim. Olha, segredo, porque você fez isso, isso e isso. Olha, a pessoa primeiro, ó, quando você chega com cara feia, vou dizer, começar por mim, a pessoa fala e volta, porque, olha, não tem como. Tô vendo cara feia pra mim, eu já começo a pensar no que pode ser que eu tenha feito e nos possíveis argumentos pra eu ter feito aquilo, nas possíveis coisas que pode ter sido pra eu ocasionar aquilo. Então, assim, quando você vem direito, chama a pessoa, olha, fulano, lembra quando aconteceu, isso, aí você falou isso, aí entendeu isso, então não ficou legal. Não, mas a pessoa já vem com cara feia, já vem bufando, já fala tudo, e fala como se a pessoa fosse o ser humano pior do mundo. Como eu estou dizendo, somos todos humanos, então provavelmente eu já fiz isso em alguma época da minha vida. Por isso que a gente também tem que vigiar, porque só o Espírito Santo nos dá o jeitinho de falar. A gente tem que rezar antes de falar qualquer pessoa, antes de corrigir qualquer pessoa. E até mesmo quando a gente tá conversando. Tem umas grosserias, gente, que isso não vendeu não, gente. Tem hora que eu fico no chão, assim, com algumas grosserias de algumas pessoas. Eu fico, menina, mas precisa? A gente tem que se olhar e também tem que, né, se deixar modificar pelo Espírito Santo. E se alguma pessoa faz muito isso com você e você só guarda, você não pode guardar também, você tem que falar. Se você tem medo de machucar a pessoa, pede ao Espírito Santo o famoso jeitinho de falar. Que aí ela vai te ouvir e vai se analisar. E aí ela vai poder rezar e mudar. Mas se a gente não fala direito, a pessoa não vai lhe ouvir e muito menos mudar. Porque ela vai querer se defender daquilo que você disse. Porque você já chega como se estivesse acusando, como se estivesse brigando, como se estivesse condenando, como se estivesse com pedras nas mãos. E muitas vezes a gente mata as pessoas com o que a gente fala. Às vezes a pessoa nem fez algo com aquela intenção. Ou às vezes a pessoa nem percebeu que falou alguma coisa assim. E às vezes a pessoa só guarda uma raiva da gente. Ela não consegue nem se defender na hora, mas ela guarda aquilo e ela pode piorar. Porque ela não fez aquilo com aquela intenção. Jeitinho de falar, o resumo do vídeo. Ninguém aqui está falando de manipulação, viu? Pelo amor de Deus, estamos falando aqui de uma conversa. A pessoa só vai conseguir conversar com a gente, nos ouvir, compreender. E aí, compreendendo, analisar e analisando, poder responder aquilo que realmente está no coração dela, se nós tivermos o jeitinho de falar. Deus manda, a gente faz. Então até o próximo vídeo. Deus abençoe. Lembra, todo segunda e sexta de noite. Beijo.